Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem nesse período de afastamento, né? Cumprindo seus estudos, mesmo de casa, acompanhando tudo direitinho, né? Brevemente estaremos voltando para nos encontrarmos novamente na Unifor, né? E aí vocês estão acompanhando de casa toda a programação em relação aos conteúdos de cada módulo. E em reguladores a gente vai seguir também o nosso conteúdo e a partir de agora vocês vão ter a conferência de contração muscular, né? Então vamos começar hoje a trabalhar esse tema que é importante para todos os cursos e eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida eu vou estar disponível durante a semana para vocês fazerem as perguntas relacionadas ao tema. Então vamos lá, continuar. Para começar a conferência, a gente tem que saber o que a gente vai discutir hoje, né? Então, o que a gente vai aprender com a conferência? Como o músculo ele é estimulado para ocorrer a contração, quais as estruturas celulares relacionadas com a contração muscular, como é que ocorre a excitação e a contração do músculo, e a gente vai falar também de uma doença chamada de miastenia graves. Então, é esse conteúdo que a gente vai abordar na nossa conferência hoje. Dando continuidade à nossa conferência de contração muscular, vamos falar agora sobre tipos de tecido muscular. Então, no nosso corpo, a gente tem três tipos de tecido muscular. A gente tem um tecido muscular cardíaco, esquelético e o liso. O que é importante saber em relação a esses tipos? A localização, né? E em relação à movimentação desse músculo. Quem é que é voluntário, quem é que é involuntário. Então, o cardíaco, o próprio nome já fala onde ele fica, né? No caso, ele fica localizado no coração. E é um músculo que é involuntário. Então, ou seja, a gente não consegue, pela nossa vontade, parar de bater o coração, por ser um músculo involuntário. O músculo esquelético, como o nome também informa, é um músculo que está junto ao esqueleto, que aí, nesse caso, é um músculo que depende da nossa vontade. Então, quando eu quero contrair a musculatura do meu braço, eu contraio a musculatura do meu braço, ou seja, depende da minha vontade. Já o músculo liso, que é também chamado de músculo visceral, ele está presente junto a vários órgãos, como bexiga, intestino, vasos sanguíneos. E é um tecido muscular, né, que é involuntário, ou seja, não depende da nossa vontade, assim como o cardíaco. Então, o músculo liso, se você quiser parar o peristaltismo do intestino, você não consegue. Se você quiser contrair a sua bexiga, você não consegue. Então, isso indica que é um músculo que é involuntário, assim como o cardíaco, diferente do esquelético, que é um músculo voluntário. Continuando, vamos falar um pouquinho das funções desse tecido muscular. Então, o que o tecido muscular faz no nosso corpo, né? Uma das funções principais do tecido muscular, no caso, é a movimentação, né? Então, o movimento que eu faço, o movimento de mexer minha cabeça, de coçar minha cabeça, isso é possível devido à musculatura, ela que permite o nosso movimento, né? Além disso, o que o músculo, o tecido muscular pode fazer? Estabilizar a nossa posição corporal. Então, assim, quando você fica em pé ou sua cabeça está em pé, como eu estou agora com a minha cabeça ereta, quem permite isso é a contração muscular. Se eu relaxar minha musculatura do pescoço, minha cabeça vai pender para frente. A mesma coisa, se você estiver de pé e relaxar a sua musculatura paravertebral, da sua região dorsal, seu tronco vai cair para frente, né? Outra função que é importante em relação ao tecido muscular é a função de armazenamento e movimentação de substância. Onde é que a gente encontra isso? Principalmente nas vísceras. Um exemplo, armazenamento. Onde é que a gente encontra a função de armazenamento do tecido muscular? Um exemplo é a bexiga, né, que armazena a urina. Movimentação de substância. Onde é que a gente tem exemplos de armazenamento ou de movimentação de substância? A gente encontra essa função de movimentação de substância nos vasos sanguíneos, quando permite o movimento do sangue, no peristaltismo do intestino, quando permite a movimentação do bolo fecal. Então, a gente tem essas funções relacionadas a armazenamento e movimentação de substâncias nas vísceras, né?
as estruturas internas em relação ao nosso corpo. E a produção de calor. A produção de calor ocorre durante a contração muscular, né? Como é que fica a musculatura da gente quando a gente está com frio? A gente começa a tremer, né? E esse tremer é justamente o músculo se contraindo para gerar calor. Eu não sei se vocês já perceberam, não sei quem é que faz academia, né? Mas espero que todos façam. Que se você encontrar uma pessoa numa academia e for uma academia com ar-condicionado, e você prestar bem atenção na pessoa, você vai ver uma fumacinha saindo da pessoa. É justamente o calor que é produzido pela musculatura, pela contração muscular se dissipando, encontrando uma diferença de temperatura. E aí você consegue ver essa fumacinha saindo do corpo. É um exemplo da produção de calor que a gente tem quando o músculo contrai. Então, pessoal, dando continuidade à nossa conferência, a gente já viu a função, né, do tecido muscular, a gente já viu os tipos de tecido muscular, agora vai ver a estrutura do músculo, exclusivamente do músculo esquelético. A gente não vai ver o liso nem o cardíaco no momento. Então, a gente tem aqui o músculo, né? O músculo ele é formado por uma unidade menor que é chamada de fibra muscular, ok? A fibra muscular é a mesma coisa que a gente chama de célula muscular ou miócito. Então, quando a gente fala de fibra muscular, a gente está falando de célula muscular e a gente está falando de miócito. Várias fibras musculares vão se juntar e formar uma nova estrutura, certo? Então, aqui nessa figurinha, ó, a gente tem várias fibras musculares que se juntam e formam uma estrutura chamada de feixe muscular. Então, aqui a gente tem um feixe muscular que é formado por várias fibras musculares. O feixe muscular também pode ser chamado de fascículo. Então, se vocês ouvirem o nome de fascículo, é a mesma coisa que feixe muscular, ok? Vários feixes musculares, como a gente tem aqui na imagem, ó, vão se juntar, tá? E formar agora o músculo. Então, aqui a gente tem ó, vários feixes musculares. Então, a junção de vários feixes musculares, a gente tem a formação do músculo por inteiro, ok? Cada uma dessas estruturas, a gente tem um tecido conjuntivo envolvendo para proteção e dar o formato em relação às estruturas. A fibra muscular, que é a mais interna, ela é revestida por um tecido conjuntivo chamado de endomísio. Então, o endomísio ele vai revestir a fibra muscular, ok? O feixe muscular, que é a mesma coisa que o fascículo que eu falei para vocês, é revestido por um tecido conjuntivo chamado de perimísio. Então, o perimísio ele vai revestir aqui o fascículo ou feixe muscular. E o músculo por inteiro, ele é revestido por um tecido conjuntivo chamado de epimísio. Então, a gente tem a fibra muscular revestida pelo endomísio, a gente tem o feixe muscular revestido pelo perimísio e a gente tem o músculo sendo revestido pelo epimísio, ok? Essas bainhas de tecido conjuntivo elas se juntam e formam aqui ó, o tendão, que no caso ele é responsável por fixar o músculo ao osso. Né? Então, o tendão é a continuidade dessas bainhas de tecido conjuntivo até o osso, para fixar esse músculo ao osso. Ok? Então, dando continuidade à estrutura do músculo, a gente vai falar das proteínas, né, que vão formar os músculos. Então, a gente tem três tipos de proteína: contráteis, reguladoras e estruturais. As proteínas contráteis, a gente tem a quitina e a miosina, que eu acho que vocês já ouviram falar das duas, que são as proteínas que permitem a contração. São elas que participam diretamente do processo de contração. As proteínas reguladoras, a gente tem a troponina e a tropomiosina, que são proteínas que regulam o processo contrátil, ou seja, não são elas que geram a contração, elas regulam esse processo de contração. E as proteínas estruturais, como a titina e a nebulina e outras, né, são proteínas que organizam a estrutura muscular, organizam a unidade funcional do músculo que a gente chama de sarcômero. Então, no músculo a gente tem as proteínas contráteis, reguladoras, estruturais, né, cada uma
desempenhando uma função em relação ao músculo. Então vamos falar agora em relação a como é que é a organização da estrutura muscular, mais especificamente da fibra muscular, que aí, como eu falei para vocês, é a célula muscular. Então aqui a gente tem uma fibra muscular, né, que eu já falei para vocês que é a menor unidade do músculo, certo? Que eu falei também para vocês que a fibra muscular é a mesma coisa que a célula muscular. Então, célula muscular, fibra muscular é a mesma coisa. E aí a gente viu lá no iniciozinho do semestre, no CDP1, que toda célula muscular, aliás, que toda célula do nosso organismo, ela é coberta por uma membrana plasmática. E a fibra muscular, por ser uma célula, ela também vai ter uma membrana plasmática. Só que vai ter um nome específico. No caso, o nome dessa membrana plasmática da fibra muscular a gente chama de sarcolema, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Isso aqui que eu estou apontando para vocês é o sarcolema, que é, no caso, a membrana plasmática da fibra muscular, ok? Então, isso aqui é o sarcolema. Se eu cortar o sarcolema, como na figura que a gente tem aqui, ó, um corte no sarcolema, eu consigo ver internamente a fibra muscular. E aí, dentro da fibra muscular, a gente vem aqui e consegue ver essas estruturas aqui, que a gente chama de miofibrilas, que nada mais é a organização dos filamentos de actina e miosina na região interna da fibra muscular. Então, a gente tem aqui a fibra muscular, né, como eu já falei para vocês, tá? Cobrindo essa fibra muscular, a gente tem a membrana plasmática do músculo, que a gente chama de sarcolema, e internamente na fibra muscular, a gente tem as miofibrilas, que no caso, o que vai ser a miofibrila? Os filamentos de actina e miosina, que no caso eles vão se organizar na unidade funcional do músculo, que a gente chama de sarcômero.